Bora lá. Vamos falar um pouquinho mais de acupuntura. Vamos continuar com nossas aulas, né, de relação aí da prática com o ambulatório, como ver a teoria na nossa prática. E aí, dá continuidade, né? Falamos dos canais, falamos das fisiologias todas, e aí comecei a falar dos patógenos, né? Falei um pouco do vento, e aí quero continuar um pouquinho esse papo do vento, e aí vamos ver até onde a gente segue, até onde a gente consegue ir com os patógenos por hoje. Qualquer coisa a gente continua com eles na próxima aula, caso a gente não consiga terminar hoje. Comentei algumas coisas do vento, e aí quero deixar para vocês quero deixar para vocês a primeira ideia. Sempre que eu falo de patógeno, lembrar de que estou falando de um Ti que é patogênico, de um Ti que se representa a partir de um Ti na natureza. Então, qual é a história da acupuntura? As pessoas observavam a natureza e começavam a compará-la, a trazer comparação dessa natureza externa à natureza do corpo, à natureza interna. Quando eu vejo a manifestação de frio, de calor, de vento, de secura, de umidade na natureza, eu percebo que ela tem alguns aspectos, que ela tem características, ou seja, ela tem um Ti particular. E esse Ti tem características. Quando essas mesmas características acontecem dentro do corpo, eu falo que o Ti tem o mesmo nome. Portanto, a gente chama de vento o Ti dentro do corpo, que se manifesta movimentando, movendo coisas para lá e para cá, chacoalhando, movimentando o corpo, aquele que carrega um problema de um lugar para o outro, aquele que espalha uma condição para o resto do corpo. Então, tudo isso que o vento faz na natureza, de mover, espalhar, carregar, começar a desaparecer, vir de um lado, ir para o outro, movimentar do nada, isso é o Ti do vento, tanto fora quanto dentro do corpo. Então, todas as condições que se apresentam com essa característica, eu posso falar que é vento. Então, é um Ti que se manifesta como o vento da natureza. Por isso a gente chama de vento. E aí, o que isso tem de relação, ou como vejo e quais as diferenças? Né? Por quê? Eu vou ter vento formado a partir do exterior, ou um vento externo, e o vento formado no interior do corpo, o vento interno. Qual a diferença do vento fora e do vento, do vento que veio de fora e do vento que formou dentro? Praticamente, gente, nenhuma. Por quê? É vento. Seja vento interno, seja vento externo, a manifestação é de vento. Agora, se eu tenho uma condição que está invadindo, vocês concordam que essa manifestação ela é mais externa? Eu tenho características de vento acontecendo em tecidos exteriores. Eu tenho manifestação de vento começando a acontecer. Eu tenho uma manifestação de vento abrupta e aguda. Qual é a parte boa? Quando ele vem de fora, ainda não entrou, eu posso retirar, eu posso purgar ele mais facilmente. Então a pessoa chega no seu consultório, ou chega no ambulatório falando, ó, eu não estava assim, isso aconteceu de ontem para hoje. Isso começou agora. Então isso tem uma característica de externo, tem uma característica de invasão. E se manifestar-se da forma como o vento se manifesta, ou seja, arrastando o problema, né? A pessoa acorda com um dolorimento que vem do pescoço até o ombro, do pescoço até as costas, ou quando movimenta e irradia para um lugar. A pessoa vem com espirros, a pessoa vem com uma leve coriza, mas mais espirros do que coriza. Então eu tenho essa característica do vento. E aí a invasão, ela tem uma característica que é primordial para a gente, que é o quê? A manifestação do ataque, do eiti, do defensivo, e o ataque do patógeno. Então, o que eu tenho? Essa batalha na superfície do corpo que vai fazendo flutuar o ti. Como o eiti está preocupado com batalhar com o patógeno, ele acaba oscilando ou perdendo um pouco da característica de abrir e fechar os poros. Então, o que a gente tem? Sudorese. A pessoa tem calafrio,
frio, calor, essa variação da temperatura, essa variação da sensibilidade do exterior. Por quê? O exterior está preocupado em combater esse perverso. Então, quando eu vejo um vento de exterior, um vento externo, um vento que está vindo de fora, os sintomas começaram, gente. E ainda é novo, ainda está crescendo, ainda está tentando adentrar o corpo. Então, todo o patógeno que se manifeste vindo do exterior tem essa característica de ser um excesso de Ti penetrando o corpo. Onde a gente vai ver isso muito facilmente. Além de os sintomas que começaram a acontecer, nós temos um pulso mais flutuante, um pulso mais superficial e, normalmente, um pulso mais forte e mais cheio. Por quê? Ainda que seja um Ti patogênico, é um Ti adentrando ao corpo. Então, ele vai ser um Ti volumoso. Quando nós falamos de excesso de Ti no corpo, o único Ti que pode estar em excesso no corpo é o patógeno, é o patogênico. Porque se eu tenho Ti saudável em excesso no corpo, o que vai acontecer com ele? Vai virar reserva, vai virar DIN, certo? Vai virar essência lá no rim para ficar armazenado. Então, gente, sempre que eu vejo algo do exterior, é abrupto, começou a acontecer, é recente, é forte, né? E aí, por ter a característica do vento, vai vir com essa relação de calafrios, de transpiração, de espirros, pode ter coriza, mas coisas que acontecem principalmente no alto. Agora, passaram-se alguns dias desse ataque de vento e não foi tratado. Esse vento adentrou ao corpo. Isso se torna um vento interno. Qual outra possibilidade de a gente ter vento interno? Formação, né? O vento se forma muito fácil dentro do corpo. E aí, o que pode gerar esse vento interno? Calor dentro do corpo, fogo dentro do corpo. Bloqueio por umidade pode gerar isso, bloqueio por fleuma pode gerar vento. Qual condição é mais comum para que se possa gerar o vento? Ter deficiência de sangue, ter deficiência de yin. Por quê? Se eu não tenho yin preenchendo os espaços do corpo, algo vai preencher. E aí, provavelmente, um algo não bom vai preencher, porque vai se formar no corpo um algo que é indevido, né? Um yang, um Qi que não é legal, porque não tem como segurá-lo. Eu não tenho matéria, eu não tenho estrutura para sustentar esse Qi que está sendo formado. Como a característica do Qi formado é abrupta, vamos falar assim, forte e ataca o corpo, ele acaba tendo a característica do Qi patogênico, né? E aí vai se formar essa característica do Qi patogênico de vento interno. O que vai acontecer com a pessoa? Ter dores que migram, ter problemas que acontecem ora em um lugar, ora em outro, câimbras, espasmos, chacoalhos, tremores, tonturas. Isso é muito comum da deficiência de sangue, gente. Agora, também é muito comum do vento. Por que é comum dos dois? Um acaba formando o outro. A deficiência de sangue forma o vento interno. Então, vamos falar assim, é meio que associado, tá? Quando a gente fala de patógenos, gente, primeira coisa, comentei, né? Veja que é um Qi patogênico. Esse Qi patogênico pode se formar dentro do corpo por uma insuficiência, por uma incapacidade do corpo, ou por uma agressão do próprio corpo. Pensem na característica do fígado. O fígado é raivoso, o fígado é irritado, o fígado é agitado, o fígado move muito no corpo. Ele forma esse vento, ele tem característica do vento, ele é agredido pelo vento. Agora, a gente fala, o fígado está agredido, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar fraco. Não é a característica do fígado. A característica do fígado é ser irritado. Então, um fígado que está atacado, gente, ele vai agredir mais o corpo.
Da mesma forma, os outros movimentos, a terra agredida vai formar umidade no corpo, o rim ofendido ou agredido pode formar tanto calor quanto frio no corpo, e por aí afora. Tá? Então, ver a relação que a gente tem dos patógenos também com os anfo é bastante interessante. Mas, como comentei, distinguir a formação do vento interno para o vento externo me facilita e me ajuda porque a forma de tratamento é diferente. A forma como vou lidar com esse vento é diferente. Quando eu tenho um vento vindo do exterior, é mais simples de tratar, como comentei, está lá na superfície ainda. Então, o que eu preciso fazer? Liberar essa superfície, abrir a superfície para que o vento possa sair. Enquanto eu faço isso, que mais faço? Fortaleço o defensivo. Então, primeiro disperso os excessos, libero a superfície e entro no fortalecimento desse interno do corpo. A gente tem uma formação de vento interno. Vai adiantar eu ficar liberando o vento? Eu libertar a superfície para que o vento saia? Não, porque o vento vai se formar novamente no interior do corpo, porque ele é de lá, ele é proveniente de lá. Então, o que eu tenho que buscar? Primeiro, fortalecer o interno. Eu preciso nutrir e tonificar esse sangue, esse yin que está permitindo a formação do vento. Agora, eu tenho uma condição ali de vento interno que está muito agressiva. A pessoa tem tremores, a pessoa tem tontura e cai. Adianta só eu nutrir esse interno? Eu preciso liberar esse vento primeiro. Então, qual a condição primeiro aí, o primeiro passo numa condição de vento interno? Qual é a potência desse patógeno? Eu vejo muito esse patógeno se expressando, eu preciso primeiro purgar esse excesso. Eu primeiro vou liberar o excesso para depois nutrir a deficiência. Lembrem-se que quando a gente faz acupuntura, o que a gente faz é mover o Qi. Quando nós tonificamos o Qi, ele vai tonificar o Qi como um geral. Se eu vou dispersar o Qi, eu vou dispersar o Qi em um geral. Se eu tenho uma condição onde o patógeno está excessivo, eu preciso primeiro liberar esse excesso, para depois nutrir aquilo que está deficiente. Enquanto que, se o patógeno não é tão agressivo, não está tão expressado, não é tão visível, eu vou pensar em nutrir a deficiência para depois tirar esse patógeno. Então, passo a passo aí. E qual vai ser a diferença no ambulatório? Como disse, qual a manifestação? Isso está acontecendo já faz um tempo e tem agravado, tem ficado cada vez pior. Minhas câimbras têm ficado mais constantes, meus têm ficado mais constantes, os ataques de epilepsia têm ficado mais constantes, ou seja, o patógeno está se acumulando. Eu preciso inicialmente liberar o excesso de patógeno para depois poder nutrir a deficiência interna do corpo. Gravem isso, por favor. Por que gravem isso? Se eu tenho uma condição onde o patógeno está em excesso e o interno está em deficiência, o nutritivo está em deficiência, o Qi saudável está em deficiência, e eu começo por tonificar, eu estarei tonificando o Qi patogênico. Portanto, preciso saber onde está esse vento, preciso saber onde está o patógeno. Quem está sendo agredido pelo patógeno? Qual é o tecido agredido? Ou seja, onde está a dor? Aí a vozinha reclama que o frio ou a sensação de dor é lá no osso, é interna. Não, é muscular. Não, é na pele. Gente, onde está esse patógeno para eu poder agulhá-lo? Localizem onde está o patógeno, localizem onde está a deficiência. Vejam as manifestações que acontecem. A gente falou esse tempo todo, ou essas últimas aulas, a gente falou de fisiologia. Como vejo a fisiologia? Agora, se eu vejo uma manifestação que tem característica de vento, em relação àquela fisiologia, eu começo a associar, o vento está na terra, o vento está no baço, o vento está no estômago. Então, comecem a associar esses eventos.
Mas assim, gente, voltando para o vento interno, como disse, pode ter bloqueio gerando vento? Então, preciso lidar com o bloqueio. Para lidar com o bloqueio, o que está gerando o bloqueio? É deficiência de Ti? É estase de sangue? É frio? É umidade? É fleuma? Da onde vem? Ou seja, quando vejo vento, eu preciso direcionar qual a origem. Como disse, vento externo é mais fácil de saber porque começou recente. O resto é vento interno, e vento interno a gente tem que ver onde ele está se manifestando para poder liberar. Como vou poder liberar esse vento que está acontecendo? Gente, primeira coisa, se eu tenho deficiência, nutre a deficiência. Como vou nutrir a deficiência? Se é deficiência de sangue, vou buscar nutrir-sangue. Eu tenho ponto Beixu lá, o bexiga 17, que é ponto de influência de sangue. Eu tenho baço 6, que trabalha os 3 yin do pé. Além disso, é baço, é formação de nutritivo. Tem estômago 36, que tem essa característica muito forte de nutrir, harmonizar e tonificar. VC12, a gente pode subir um pouquinho e ir lá para IG10, trabalhar, pensar ali P9, ponto de influência de vaso. Vaso tem relação com o coração, tem relação também com o yin, com matéria, com sangue. Busquem esse fortalecimento primeiro. Tem outros pontos? Tem baço 10, tem VB39, tem RIM 3, tem RIM 6, tem trocentos. Da onde está vindo a deficiência? Por que tem deficiência de yin? Por que tem deficiência de sangue? Qual a origem dessa deficiência? Descobri a origem, trato a origem, busco limpar e liberar esse vento. Como? Primeiro, fazendo subir, fazendo ir para a superfície. Então, como posso fazer isso? Modo de agulhamento, se o vento está muito interno, busco ele interno, trago para o exterior. Tenho como agulhar isso na profundidade, trazendo estímulo para a superfície. Vamos depois trabalhar um pouquinho com agulhamento mais para frente de novo. Posso pensar pontos para exteriorização de vento. Tem IG11 que pode me ajudar isso. Fígado 3 pode me ajudar a fazer isso. VB34 pode me ajudar a fazer isso. VB40 pode me ajudar a fazer isso. Pontos de vesícula que estão no alto também vão ajudar a fazer isso. E aí a gente tem 3 pontos especiais e maravilhosos para trabalhar com vento. Na verdade, 2 pontos, né? 3 locais aí. VB20, um de cada lado ali do crânio, na nuca, e VG16, que vai estar no meio deles, acaba formando um triângulozinho bem bonitinho, bem suavezinho ali. 3 pontos interessantíssimos para trabalhar a liberação de vento. Tem outros. Busquem, leiam Atlas, vão atrás, comecem a estudar característica de ponto. Além disso, quem trabalha vento, madeira, quem tem associação com o Ti chamado vento, o Ti da madeira. Então eu tenho principalmente aí fígado e vesícula para movimentar esse tipo de Ti. O que mais posso falar de vento para vocês, gente? O que eu diria? Qual a agressividade desse vento? Quanto mais agressivo, mais me importo com ele. Se não é um vento tão agressivo, eu diria assim, não se preocupem com o vento, mas com quem forma esse vento. Se eu estou tendo cãibras eventualmente, diagnostico meu paciente com deficiência de sangue do fígado. Vai adiantar o que eu liberar esse vento? Adiantar pindóia nenhuma. Eu tenho que nutrir esse sangue. Eu tenho que fortalecer esse sangue para parar de formar vento. Ele se extingue por si só. Estou fortalecendo, nutrindo o sangue e o vento continua. Bom, então, ou ele tem uma outra origem, ou eu não estou realmente sendo... o tratamento não está sendo suficiente para o corpo expelir. E aí eu posso ajudar fazendo a união. Né? Como disse, fortaleço, nutro a deficiência, depois purgo o excesso, purgo o patógeno. E aí, gente, então, falar de vento
não tem muito além disso, mas aí deixo só essa característica do vento, e além do vento, gente, os outros patógenos a mesma coisa. Por que que trago isso mais para o vento? Que é ele normalmente quem carrega os outros patógenos para dentro do corpo. Então, no começo lá do Soen, no capítulo 5, está falando assim, ó, quando há invasão de vento perverso, ele vai primeiro, ataca pele e pelo. Ou seja, ele está lá na superfície, lá no Eiti, lá nos poros. Se o vento não é tratado, ou seja, se eu não libero isso daí, se eu não trato esse vento, ele invade. Qual a primeira camada? Invade músculo. Se invade músculo, gente, a partir daí, meio que lascou. Por quê? Ou ele acumula em músculo, ou ele vai para articulação, ou ele aprofunda, vai para órgão. Da mesma forma que o Ti perverso vem de fora para dentro, né, da superfície para os colaterais, perdão, da superfície para os tecidos, para os colaterais e para os canais, o nosso Ti saudável faz o mesmo movimento. Lembra que a dispersão do Ti pelo pulmão é para as extremidades? E aí voltem, deem uma olhada na aula que eu falo de colaterais para vocês. Os colaterais têm essa característica de trazer o tio nutritivo que foi dispersado pelo pulmão para dentro dos colaterais para os canais, dos canais para os órgãos. Então, um dos movimentos do ti é esse. Se eu não tenho saudável fazendo esse movimento, ou o patogênico começou esse movimento de adentrar a superfície e eu não limpei ele de lá, ele continua o movimento de entrada junto com o nutritivo, junto com o saudável. E aí até onde ele vai penetrar? Até onde o corpo estiver fraco ou até onde eu não tratar. E aí o que é o problema? Se isso invade e acumula dentro do corpo, vira BI, vira síndrome de bloqueio. E aí começa a desandar e formar reumatismos, dores mais profundas em ossos, em articulações, em músculos. Começa a ficar mais grave o problema de dor da pessoa, começa a se espalhar, começa a ficar mais difícil de tratar. Então, quanto antes se trata uma invasão de perverso, seja ele qual for, menos problema ele vai causar mais para frente. Tá? Então, observou o patógeno, gente, viu que ainda está mais para fora, elimina o quanto antes. Porque senão ele vai adentrar o corpo e isso vai ficar cada vez mais complicado de eliminação. Tranquilo quanto vento. Tá? Vento é isso aí, é tranquilo. E a mesma coisa para o calor. Qual a característica do calor da natureza? Como vejo o calor na natureza? Né? Basicamente, gente, é mais fácil ver na gente, né? Como a gente se sente no calor, como as coisas, como a natureza acontece no calor. Tudo é muito mais rápido, tudo desenvolve muito mais. Pega uma fruta agora no inverno, deixa ali em cima da sua mesa. Ela vai durar aí, sei lá, 10 dias. Pega no mesma fruta no verão e coloca ela em cima da sua mesa. Ela vai durar 4 dias. Por quê? A movimentação interna, a movimentação de tudo é muito maior. Então, a vida aumenta em termos, né? E aí, quando a gente fala de patógeno, a agressividade aumenta, a condição aumenta, o problema aumenta, vamos dizer assim. Quando a gente fala de calor adentrando o corpo, gente, ou a característica do calor é desenvolver. Então, ele vai desenvolvendo em algo cada vez mais agressivo. Se eu tenho um pequeno calor e não trato, esse pequeno calor vai piorando, vai consumindo o yin, vai crescendo a ponto de poder virar fogo. Então, como vejo o calor? Principalmente coisas que expandem, que agitam, que fazem subir, que fazem ir para o alto, né? Que pulsam, que latejam, que expandem, né? E aí, a característica principal do calor, que é o vermelho, né? Deixa as coisas vermelhas. Então, a pessoa começa a falar, começa a ficar vermelha, manifestação de calor. A pessoa tem uma alergia que é muito vermelha,
manifestação de calor. A pessoa fica com a pele muito vermelha quando toca, manifestação de calor. Tudo que fica vermelho é manifestação de calor. É muito simples ver calor, gente, no corpo. E aí, qual a característica ou qual a diferença de ver um calor interno para um calor externo? A mesma coisa que eu falei para o vento. Se eu tenho um calor vindo do exterior, gente, acabou de começar, começou a acontecer. Então, comecei a ter tontura, comecei a ter rompantes de raiva, rompantes de fúria, comecei a ficar com boca seca, comecei a ficar com nariz seco, um olho seco, comecei a ter secura no corpo, comecei a ter eventos e coisas que me aquecem muito, que me esquentam muito. Então, eu não sei quem já teve insolação aí, mas a característica dela é o quê? Vômito, enjoo e tontura. E aí, febre. Ou seja, tem o calor externo, gente, vai ter calor no corpo, vai desenvolver febre. Quanto mais calor, mais febre. E aí a mesma característica, pulso forte, superficial, vou lá, vou purgar esse calor. Como? Faz sangrar, faz transpirar. Então, transpirar é uma forma bem interessante de liberar calor. Agora tem um problema, se eu aqueço esse corpo, esse calor já está adentrando, o corpo está fraco, eu vou fazer com que o calor penetre ainda mais. Então, qual a condição do meu paciente? Posso purgar? Posso ir lá no meu paciente que está tendo uma invasão de calor e sangrá-lo? Claro, evidente que posso. Acabei de sangrar, percebi que é um caso de deficiência, começo a nutrir imediatamente. Só isso. Não tenho nenhum problema. Ah, mas eu sei que a pessoa tem um problema, tem uma deficiência ali. Dane-se, ela está com um excesso. Libera o excesso, acabou o excesso, trata a deficiência. E aí, calor interno, mesma coisa. Se esse calor penetrou no corpo, eu começo a ter um calor interno, ou se tenho deficiência de yin, deficiência de líquidos, deficiência de sangue, começo a formar calor no corpo. Quais as características desse calor? Gente, a principal característica de calor é consumir. Consumir o yin, consumir líquidos, consumir sangue. Então, começo a ver a falta de matérias yin com característica de calor. Lembra que a deficiência de yin gera calor por vazio? Ou o falso calor? E esse calor pode se acumular, pode crescer e eu ter um calor excessivo por conta disso. Se o calor é por excesso, é uma invasão de calor, eu não tenho risco algum. Por quê? Eu só vou tirar o excesso. Então, é o que eu digo, percebi que é um caso de deficiência e a pessoa está com um excesso, primeiro, purgo o excesso. Logo na sequência, eu já começo a nutrir, mas imediatamente. Então, é mais ou menos assim, imagina que você vai fazer uma sangria ali de duas, 3 gotas de sangue e começar a meter mocha em cima. Então, você vai purgar calor e meter calor, mais ou menos assim. Ou dar potência para o corpo nutrir. Tá? Por isso, entrar com calor, entrar com a mocha. Tá? Mas se eu continuo essa sangria, ou só faço a sangria, aí eu tenho um problema. Tá? Porque eu só vou eliminar o calor que está excessivo e não estou vindo nutrir a base, nutrir aquilo que está deficiente. A ideia aí é só o seguinte, comecei a tratar como um calor externo, ou apareceu um calor do nada, abrupto. Tá? Aí vou pensar em purgar. E aí a mesma coisa, se vou lá para o interno, tem um calor que vai se formando até virar um calor muito forte, um calor exaustivo, com certeza, vou purgar primeiro esse calor para depois nutrir a deficiência. Teve um caso, a pessoa tinha deficiência de yang e estava com calor e umidade na bexiga.
Então, como você pega esse caso e aí vai lá e faz motion VC4, por exemplo, para nutrir o yang da pessoa? Cara, você não pode porque tem calor naquele lugar. Agora, você vai lá e purga o calor da bexiga, faz liberar essa umidade, e aí entra com a nutrição, impecável, tá? Não tem problema algum quanto a isso. Só pensa nessa questão. Eu sei que está em excesso, por isso preciso purgar. Percebi que acabou o excesso e tenho deficiência, começo a fazer nutrição. Tá? Então, aí o caso desse calor interno, gente, basicamente é isso. Olha lá o sangue como é que tá e olha o yin como é que tá. Por quê? Se eu não tiver yin para sustentar o yang, ele vai agitar e vai formar calor. Gente, duas coisas que acontecem no corpo muito rápido é formação de vento, formação de calor e formação de umidade. A secura forma no corpo depois. O frio, ele forma no corpo normalmente por deficiência. E aí entra a característica mais linda do frio que a gente vai discutir quando chegar nele lá. Mas o calor, basicamente, gente, é calor gera mais calor. Calor gera mais possibilidade de calor. Ou seja, se eu tenho um patógeno que está sendo formado no interno do corpo por falta, por deficiência de algo, se eu não nutrir isso que está falho, está formando o patógeno se forma cada vez mais, ficando cada vez maior, cada vez mais agressivo. Então, a questão do calor interno é como isso já desenvolveu, como está desenvolvido esse calor, a que ponto ele já chegou. Se ele já detonou mais o yin, não adianta só eu nutrir o sangue, eu preciso nutrir o yin, eu preciso avançar um estágio no meu tratamento. Então, olhar patógenos, e aí com ênfase para vento e calor. Por que essa ênfase? Como esses dois patógenos tendem a ir para o alto, tendem a subir, eles tendem a mexer com a mente. Eles tendem a agitar a mente, a chacoalhar o Shen. E aí uma característica que a gente sabe que é um problema seríssimo que dá no alto quando o fogo sobe, quando o vento sobe muito abrupto, é o que a gente conhece como aneurisma, como AVC, como hemorragias ali no cérebro. Por quê? A agressividade é muito grande. Então, se eu tenho um calor e não cuido dele, gente, mais hora, menos hora, vai ter fogo envolvido. E aí é um problema mais sério, é um problema mais grave. Então, sempre que tiver calor, ou refresco o calor nutrindo o yin, ou elimino esse calor realmente. Outra característica que é interessante para ver do calor é a que profundidade, a que nível isso chegou. Se esse calor está a um nível de superfície, a um nível de calor agitando o Qi, beleza, né? É mais fácil remover Yang de Yang. Agora, se esse calor já ofendeu o nutritivo ou está no sangue, eu tenho que liberar esse calor exatamente da onde ele está. Primeiro, como observar onde está esse calor? Calor no sangue, ele espalha pelo corpo, ele não fica preso a um lugar. Vocês já viram aquelas alergias que começam em um ponto, de repente elas espalham para o corpo inteiro? Fica tudo vermelho? Isso é a característica desse calor no sangue. Por onde toca, você vê calor. Por quê? O sangue está impregnado com o calor. Se o calor está no Qi, ou se o calor está menos grudado nesse Yin, ele tende a subir. Ele tende a ir para manifestações do alto. Ou ficar preso localmente. Eu preciso eliminar ele desses pontos em específico. E aí vou buscar pontos que são direcionadores ou que vão trabalhar especificamente com essas substâncias, com esses tecidos, com esses locais do corpo. Então, assim, falar de patógeno é falar de, primeiro, olhar o interno, ver como está o interno, ver como está o externo, localizar o patógeno, a característica dele e eliminar. Logo no começo, já disse, como ver calor.
principalmente vai ser vermelho, vai ter essa característica de trazer um vermelho. Quanto mais vivo e mais lustroso, mais brilhante, mais excessivo esse calor. Quanto mais apagado, mais tênue, mais relacionado à deficiência ou calor por deficiência. Que mais posso falar de calor para vocês? Uma característica muito comum e que eu vi causar muita confusão, dentro de clínica e dentro de ambulatório. Tem o calor, manifestação de calor, é calor por deficiência de yin, então o yang está bem, porque tem o calor. A manifestação é de calor, portanto o yang está bem. Gente, separem o que é yang do corpo, yang saudável, yang que faz bem, ou calor saudável, como escrevo aqui, e esse yang que é patogênico, esse calor que é patogênico. Eu não posso comparar os dois. Então, por exemplo, tem condições onde a gente vê manifestação de calor e tem deficiência de yang. Comentei agora com vocês um caso de deficiência de yang, onde a pessoa tinha calor na bexiga. Então, ver calor, uma manifestação de calor patogênico, não é dizer que o yang do corpo está legal, ou que o corpo tem yang. Dividam, separem o patogênico do saudável. Então, o principal de quando a gente fala de calor é, o yang está bem? Como vou saber se o yang está bem? Posso falar da característica de aquecimento do corpo? Sim, principalmente do aquecimento integral do corpo, e aí, numa homogeneidade, né? Todo o corpo quente de uma mesma forma. Mas, além disso, como está a fisiologia? Como estão as funções do corpo? Se a fisiologia está toda em queda, e ainda assim a pessoa tem aí um calor, por exemplo, menopausa. Ah, não, é deficiência de yin porque tem característica de calor. Gente, é função alterada. Eu posso ter aí deficiência de yin, deficiência de yang e calor formando. Pela deficiência de yin, claro, mas eu tenho aí também, às vezes, a possibilidade da deficiência do yang. Se a fisiologia não está funcionando, o que mais tem junto com esses calores? Ah, é só transpiração e o calor? Tá, às vezes seja só uma desregulação. Agora, veja como está o sono, veja como está a digestão, veja como está todo o resto, todas as outras fisiologias. Às vezes a gente tem aí todo o yang defasado. E aí, com certeza, essa menopausa vai ser ainda mais agressiva. Tá? Então, às vezes a gente tem que fortalecer o yang do corpo para poder combater o calor que está acontecendo. Teve um caso também, que era um caso de paranoias, né, ou de uma síndrome de pânico aí, segundo alguns médicos, que a característica da síndrome da pessoa era a deficiência de yang. E foi uma loucura total para mim, por quê? Como vou tonificar um yang numa mente agitada? Mas, na verdade, foi o que tratou. Foram 2 tratamentos, nutrindo o sangue para dar uma base, e aí comecei a nutrir o yang. Foi nutrir o yang de uma hora para outra, a mulher falou, acabou o problema. Então, caracterizem, por gentileza, yang que é natural, yang que é do corpo, e yang que é patogênico, que se manifesta como calor, se manifesta por ter característica yang, como um calor ou como yang, tá? Separem isso daí. Nesse caso, seria falso calor. Isso é o que é chamado falso calor, ou calor por vazio, né? Calor por deficiência de yin. É mais ou menos o que comentei lá na questão do vento. Eu não tenho yin, forma-se vento. Do mesmo jeito que forma vento, forma calor. E aí o que é pior? Calor forma mais vento forma mais calor. Um vai dinamizando o outro. Certo. E aí, quanto mais calor, menos yin, menos sangue. Porque o calor, por ser um patógeno yang, agride o yin do corpo. E aí gera mais calor. E vai consumindo mais o yin, vai gerando mais calor e vai consumindo mais o yin. Mesmo assim,
volto a dizer, se esse calor gerado pela deficiência estiver em excesso, purgue o excesso de calor e, em sequência, imediatamente, entra com a nutrição do sangue, entra com a nutrição do yin. E aí, dando uma continuidade, eu acho que dá para o tempo da gente falar mais vamos falar um pouco sobre secura, né? Não é um patógeno muito comum de a gente ver aí na clínica, acontece bastante, sim, acontece bastante, normalmente, por consequência. Consequência de quê? Consequência de calor, consequência de umidade, consequência de frio, consequência de vento. Michel, mas consequência de umidade vai gerar secura. Umidade vai gerar secura. É muito louco. E eu vou falar disso quando falar de umidade, do mesmo jeito quando falar de frio. Mas, falar que calor gera secura, gente, não é difícil de imaginar. Né? Ele vai consumir o yin, ele vai consumir os líquidos, ele vai consumir o sangue. E aí, o que vai acontecer? Vai parar de nutrir. Então, como vejo secura? Principalmente na superfície, principalmente na pele, né? Pode ser em outros lugares, pode ser no intestino, pode ser em boca, pode ser olho, pode ser outras coisas. Mas a secura tem essa característica principal do exterior, né? Essa relação com o pulmão. Então, pele ressecada, pele que esfarela, pele ou coisas mais endurecidas, enrijecidas, podem ter característica de secura. A secura ela impede o nutritivo de fluir. Tá? Imagina aquela terra seca em bloco, que você joga água, a água esparrama. Ela não absorve, ela demora a absorver. Tá? Porque não está seco, tá? É duro, realmente duro. Tá? E aí, a gente repara na textura da pele, na característica da pele, isso raspa. Além disso, a voz raspa, o pulso raspa. Tá? E aí, gente, quero dizer essa questão de enfraquecer e sensibilizar que a secura tem, principalmente o exterior. Né? É muito comum essa pele ressecada ou os tecidos ressecados romperem. Então, olha que bizarro que acontece isso. A secura acontece por deficiência de sangue e, por romper, ela gera ainda mais deficiência de sangue. Se você começa a perceber, eu não sei vocês, mas eu começo a ir observando isso, eu vou vendo relações e mais relações, porque, assim, volto a dizer, é basicamente uma filosofia. Viaja aí no que é a secura, imagina o que a secura é no corpo. Então, aquilo que você vê fora e fala, nossa, essa tinta na parede está seca, por isso ela está quebrando, você consegue ver na pele. A característica, às vezes, da pele, você fala, não, ó, é algo da pele, é algo no local. E algumas você fala, nossa, parece que está vindo de dentro essa falta de nutrição. Certo? Então, dá para a gente poder dividir e separar a mesma coisa, essa secura interna da secura externa. Secura externa começou a acontecer, é recente, está só no exterior, não percebo dentro do corpo. Agora, é muito raro, gente, é muito incomum a gente ter o problema da secura externa. Normalmente ela vem do interno, ela vem pela deficiência também desses líquidos, pela deficiência do sangue, pela deficiência do yin. Então, o que tenho que buscar quando tenho secura? Da onde está vindo esse cara? E aí, volto a dizer, até hoje, as vezes que vi secura em clínica, elas eram secundárias. Elas vinham de alguma outra, de algum outro patógeno, de algum outro problema. Eu nunca tive o prazer ou o privilégio de pegar um ataque por secura, uma crise de secura. Talvez a gente for morar lá para o centro-oeste, a gente tem esse problema. Uma região mais desértica, talvez tenha esse problema, da pessoa ter uma invasão por secura. E aí, mesma ideia, como vou trabalhar essa secura do externo e do interno? Do externo, a única coisa que muda aí é nutrir a superfície, seria trazer esse Qi, esse sangue mais para a superfície, para impedir a secura de invadir, tá? De proliferar. E aí, dispersar o excesso, fortalecer o que defende o corpo, sempre que tiver algo externo, penso, expulso o excesso que está vindo,
o excesso que percebo, nutro o interno para poder manter, né, para poder continuar essa batalha. Já na questão do interno, busco de onde vem, qual é a característica, de onde isso está vindo. E aí, gente, volto a dizer, muito comum, deficiência de sangue, deficiência de yin, deficiência de líquidos. Onde vou ver isso daí? Padrões e mais padrões, né? Pulso fino, língua pequena, língua fina, língua pálida, língua seca, saburra seca, sem saburra. Diversas coisas podem me mostrar que falta yin, que falta nutritivo, que falta sangue. Não sei se isso ainda se ainda alguém aqui tem dificuldade para perceber essas deficiências no diagnóstico. Caso tenha, em breve eu vou trazer mais uns materiais para vocês. E aí, gente, diria olhem nesse caso de secura, se é por frio, se é por umidade, se é por calor, se é por vento, elimina o patógeno. Qual o mais comum? Calor. Então, refresca o calor, nutre a deficiência, isso por si vai eliminar a secura. Mais um detalhe, perguntem se o dito cujo ou a dita cuja bebe água. Porque tem trocentas milhões de pessoas que querem fazer um tratamento e não bebem água. Gente, é impossível a gente trabalhar num corpo mal nutrido. Não dá para trabalhar com falta de líquido no corpo. Tá? Se falta líquidos, falta água, não funciona legal. Do mesmo jeito que se falta oxigênio. Então, se a gente não respira bem, não come bem, não bebe bem, não tem como formar. Base para um paciente que tem constantemente patógenos. Como está o nutritivo? Se eu não tenho Qi e sangue de qualidade, eu não vou ter defensivo e nutritivo de qualidade, eu não vou ter como proteger o corpo, seja de invasões externas, seja de impedir a formação interna de patógenos. Beleza? E aí, só mais uma característica novamente. Quando falo de secura, corre para nutrir o yin do corpo. Por quê? Se eu não tenho yin, perco o yang. Se eu perco o yang, perco mais yin. E a cascata vai indo, e o problema vai acumulando, e o negócio vai crescendo. Então, gente, vi patógeno, seja qual for, qual a característica desse patógeno? Eu olho para ele, ele tem cara de quê? Ele tem cara do quê? Tem cara de algum patógeno? Não, não tem. Ótimo, não tem patógeno. Agora, se tem patógeno, qual a origem dele? Já é interno. Ótimo. O que está formando ele? O que continua formando ele dentro do corpo? Preciso tratar isso que continua formando ele. Se é padrão yang, vento, calor, secura, preciso nutrir o yin, preciso nutrir o sangue, preciso tonificar e nutrir as características que vão impedir a formação de mais patógeno yang. Ou seja, fortaleço o yin. E aí, gente, é um pouco isso daí. Patógeno, busquem a característica desse ser que está aparecendo. Como ele aparenta. E aí eu dou um nome para ele. E aí fica mais fácil tratar. Beleza?